Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos fazer a cobertura do primeiro Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial, realizado pelo Grupo de Estudos de Arbitragem, GEARB, e pelo Grupo de Estudos de Mediação, GEMED, da PUC de Minas Gerais. Fica aqui com a gente, você vai saber tudo sobre o evento, as novidades que foram tratadas e a forma como o evento foi desenvolvida, que é uma forma diferente, que cultiva o incentivo à produção acadêmica e certamente contribui para que o meio profissional possa se desenvolver um pouco mais. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Nos últimos dias 28 e 29 de março de 2014, eu compareci a Belo Horizonte para fazer a cobertura do primeiro Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial. Esse evento foi organizado pelo GEARB e pelo GEMED, é o Grupo de Estudos de Arbitragem e o Grupo de Estudos de Mediação da PUC de Minas Gerais, órgãos acadêmicos de estudo muito importantes que estão sob a coordenação do professor Leandro Renor, que é o coordenador desse evento e que também é diretor do CONIMA e presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Minas Gerais. Então ele desenvolveu essa atividade e fez num formato bem interessante, bem diferenciado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para chamar a atenção, para chamar a sua atenção sobre um aspecto muito importante. Eu estudo mediação e arbitragem há bastante tempo. Estou atuando nessa área há diversos anos, pelo menos uns 10 anos a gente atua nessa área. E apesar de a gente já ter visto bastante coisa sobre o assunto, a gente tem sempre que fazer uma pausa para buscar mais suprimento, para buscar mais conhecimento. A gente nunca chega num nível tal que a gente possa naquele momento falar, agora parei, não preciso mais buscar nada, já tenho todo o conhecimento necessário. Sempre é necessário se desafiar a buscar novidades, a buscar novas linhas de pensamento, a buscar novas reflexões, porque, em verdade, até conceitos já muito consolidados na sua cabeça, quando são revisitados sob ângulos de visão diferentes, muitas vezes eles passam a assumir contornos diferentes. Uma nova luz pode fazer toda a diferença na forma como você enxerga um assunto. Então, fazer uma pausa na nossa vida para estar sempre estudando, buscando novas informações é fundamental. Nunca deixe de fazer isso. É essencial para o seu crescimento, é essencial para o seu desenvolvimento. Então, ter a humildade de saber que sempre pode crescer e evoluir é absolutamente essencial. E essa humildade tem que ter a sensibilidade de se deixar ouvir por qualquer pessoa que vai dizer, não apenas pelos grandes nomes. Você tem que dar espaço para ouvir um estudante de graduação, uma pessoa do povo, quem quer que seja, pode te dar uma informação, pode te dar uma nova perspectiva de visão sobre um assunto que vai fazer toda a diferença, algo que você nem tinha considerado. E isso acontece todos os dias na vida de um professor. Um professor que sabe ouvir é um professor que aprende muito. Ele aprende tanto quanto ele ensina ao longo da sua vida, porque na troca de experiência em sala de aula, o que ele recebe de informações, de visões, é tão importante para ele, que acrescenta para que ele cada vez se torne um professor melhor, cada vez se torne um profissional ainda mais qualificado. Então, os congressos, os seminários são sempre momentos especiais, momentos em que você pode fazer essa pausa e que você tem um espaço totalmente próprio, qualificado para que esse tipo de coisa aconteça, para que você busque o seu crescimento pessoal. Para mim foi muito importante participar desse congresso, como tem sido participar de muitos outros. E nesse congresso, aí entrando na particularidade do evento, nesse congresso teve uma particularidade bem interessante. O professor Leandro Renor, a quem desde logo quero deixar registrado e render a minha homenagem pela sua iniciativa, pela grandeza da ideia
de como ele organizou o seu evento e pelo seu empenho pessoal para que tudo acontecesse de forma positiva, e aconteceu, tenham certeza disso, precisa ser registrado. Aqueles que têm essa iniciativa e fazem um bom trabalho têm que ser homenageado, prestigiado, para que até se sintam cada vez mais motivados a seguir fazendo mais e mais, porque está fazendo bem para a mediação, está fazendo bem para a arbitragem e, sobretudo, está fazendo bem para os acadêmicos que passam por esses grupos de estudo que estão sob a liderança do professor. Parabéns, professor, mais uma vez. Mas a forma como ele organizou esse evento, e aí vocês já estão vendo algumas imagens do evento, é muito interessante. Ele separou em painéis, então são vários painéis. E antes do evento começar, dias antes, ele soltou um edital liberando para que as pessoas interessadas, e aí sem vincular que esse interesse só pudesse ser de um determinado tipo de qualificação, ou seja, do estudante de graduação ao pós-doutor poderia apresentar trabalhos. Então, nesse edital ele liberou um prazo para serem apresentados artigos relativos aos temas do seminário, do congresso, aos temas do congresso, de cada painel. Então, cada painel tinha um tema e aqueles articulistas que desejassem apresentar contribuições intelectuais poderiam fazer. E aí eles, sem identificar nome, nada que pudesse identificar de quem veio o trabalho. Então, eles faziam uma seleção, montou uma comissão, fez uma seleção para escolher os trabalhos que seriam apresentados durante o congresso. E aí, nessa seleção, o que se verificou é que teve de estudantes de graduação a doutores apresentando trabalho, mestres, pesquisadores, e deu uma riqueza muito interessante ao evento. Então, cada painel tinha as autoridades, os arbitralistas, os mediadores, convidados, até magistrados, ou seja, pessoas convidadas com grande autoridade e expertise sobre o assunto, e aquele articulista que teve o seu trabalho selecionado sobre aquele tema do painel também era convidado para apresentar um resumo, uma síntese do artigo que produziu. E a partir dessa síntese se discutia o tema proposto naquele painel, com os outros debatedores fazendo reflexões, questionamentos e indagando também aquele articulista. Então isso deu uma riqueza acadêmica extraordinária a cada painel, ao congresso, e a gente pode ter visões diferenciadas de vários assuntos com contribuições muito importantes. Então, parabéns aos organizadores desse evento. Tenho certeza que quem assistiu saiu do evento com a mesma sensação que eu saí, de que a coisa aconteceu de forma muito positiva. E você vai ver ainda no programa de hoje as palavras do professor Leandro Reynor e as palavras de uma acadêmica de direito que teve o artigo selecionado e que apresentou lá. É apenas para ilustrar como a coisa se desenvolveu, mas outros articulistas também apresentaram seus trabalhos, mas a gente entrevistou um para simbolizar, homenageando a todos em nome dessa articulista. Vamos dar um panorama geral de como foi os temas tratados. Então, nós tivemos um primeiro dia, que foi o dia 28 de março, dedicado à mediação. Nesse dia, nós tivemos 5 painéis. 5 painéis. O primeiro painel era a prevenção de conflitos empresariais, mediação e outros métodos dialógicos de resolução de disputas. O segundo painel era mediação empresarial e suas diversas áreas de aplicação. O terceiro painel era o procedimento e as técnicas de mediação empresarial. O quarto painel é o papel, as responsabilidades e a ética do mediador, das partes e dos advogados no processo de mediação. E, por fim, o quinto painel desse dia, que era todo dedicado à mediação empresarial, era o marco legal da mediação no Brasil. Então, veja como ficou organizado de forma interessante. Ele trabalhou a prevenção de conflitos, ele trabalhou a mediação e suas técnicas propriamente, as diversas formas de ser aplicada, trabalhou a responsabilidade do mediador, a questão ética dos advogados, aqueles que vão atuar na mediação, os profissionais que atuam na mediação, e falou sobre o marco legal, que é o projeto de lei que está sendo votado atualmente na Câmara dos Deputados, já foi aprovado pelo Senado Federal. Então, tratou também sobre o marco legal da mediação, pontuando tudo aquilo que era importante e polêmico sobre esse marco legal.
No segundo dia foi um dia dedicado à arbitragem. Então, nesse segundo dia, nós tivemos também 5 painéis. O primeiro painel tratou do procedimento arbitral e os regulamentos de arbitragem. O segundo painel, o papel, as responsabilidades e a ética do árbitro, das partes e dos advogados no procedimento arbitral. O terceiro painel falou sobre arbitragem e poder judiciário, inclusive sendo a mesa presidida por uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O quarto painel, a arbitragem e o direito internacional privado. E o quinto painel, a reforma da Lei Brasileira de Arbitragem, trazendo reflexões importantes sobre o projeto de lei que já foi aprovado no Senado, que tramita agora na Câmara dos Deputados, e pontuando aquelas mudanças que foram propostas e já discutindo emendas que foram recentemente apresentadas nesse projeto, estão já discutindo aspectos relativos a isso. Então foi um evento muito rico, muito bem distribuído em termos de assunto, muito interessante. Gostaria de destacar um ponto, e a gente vai falar sobre vários outros ao longo de próximos programas, até porque muitas das ideias que eu pude colher lá, lembra que eu falei, eu parei para amolar o machado. Então, muitas das ideias que a gente refletiu novamente, revisitou novamente utilizando esse congresso, serão temas de programas que nós vamos apresentar mais para frente. Você vai ter a oportunidade. Queria pontuar uma reflexão importante, que todas as questões polêmicas envolvendo a característica da arbitragem, que é a confidencialidade. Então, essa discussão foi tratada com muita propriedade através de um artigo que foi apresentado. Ela foi tratada com muita propriedade, trazendo todas as implicações que envolvem esse assunto. E eu gostei tanto dessa discussão que eu vou dedicar um programa inteiro só para falar sobre os aspectos polêmicos da confidencialidade. Então anota aí no seu caderno que daqui a alguns dias eu vou publicar um vídeo, um Momento Arbitragem, tratando sobre os aspectos polêmicos da confidencialidade, e foi fruto de reflexões que a gente pode fazer durante esse evento. Isso é apenas para simbolizar para você como é importante fazer essas pausas para a gente refletir. Assista agora os depoimentos da articulista acadêmica de Direito, que apresentou um dos trabalhos e que foi selecionado, e depois o depoimento do professor Leandro Renor, coordenador do evento e, sem dúvida, o grande responsável pelo sucesso desse primeiro Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial. Estamos aqui na cobertura do primeiro Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial, com a coordenação do professor Leandro Renor, realizado pelo Grupo de Estudos de Arbitragem e Grupo de Estudos de Mediação da PUC Minas, com a promoção da Camarb e do CEBAR, do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Nós temos aqui para entrevistar nesse momento a acadêmica de Direito do 8º semestre da PUC Minas, que teve um trabalho selecionado pelo Congresso. Foi aberto um prazo para apresentar trabalhos acadêmicos, artigos científicos. Ela apresentou esse trabalho, foi selecionado. E o Congresso teve como estrutura de apresentação dos trabalhos diversos painéis. Em cada um dos painéis, os artigos selecionados, que envolveram desde doutores ou pesquisadores, mestres, até estudantes de graduação, exatamente porque adotaram como critério a seleção pela qualidade do trabalho, sem olhar nome, sem nenhum tipo de identificação. Então, adotaram pela qualidade do trabalho, pela ideia apresentada. Então, a acadêmica de Direito do 8º semestre da PUC Minas, Isabela Moraes, está aqui comigo, vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre a experiência de ter vivido a oportunidade de ter um trabalho acadêmico reconhecido oficialmente em um congresso importante como esse e ter tido a oportunidade de apresentar para as centenas de pessoas que estão aqui assistindo ao evento. Isabela, parabéns pela experiência de ter vivido, primeiro pela iniciativa de escrever um trabalho e apresentar ao congresso, e depois pelo êxito e também pela qualidade da sua apresentação. Fala um pouquinho para a gente sobre a experiência que você viveu nesse momento. Muito obrigada, primeiramente. Nossa, foi uma experiência única, porque participar de um congresso nesse nível que nós tivemos aqui, no primeiro congresso, e poder abrir aos todos, pessoas,
encaminharem seu artigo, tem passar por um processo, foi um processo seletivo o artigo, e aí veio a resposta da aprovação, e tudo alinhado junto com o professor Leandro Renault, que eu gostaria de agradecê-lo, porque sem a oportunidade que me foi dada, eu não poderia apresentar aqui no dia de hoje, fazer uma apresentação, um estudo do tema, foi muito importante, e abriu uma porta para todos os alunos também, porque a forma de eu ter vindo de ser acadêmica e de ter muitos profissionais qualificados, doutores do tema, e chegar a escrever é de tamanha importância, é uma responsabilidade muito grande que eu levei comigo. E eu cumpri o que eles esperavam, e ter essa oportunidade foi mensuravelmente importante para a minha carreira profissional, o passo que eu passo a dar agora, e poder dizer a todos os alunos que vale a pena insistir. Escrever um artigo não é fácil, demanda tempo, é uma iniciação acadêmica que a gente faz até para o mestrado. Qual foi o título do seu artigo? O princípio da competência do juiz arbitral e seu reconhecimento pelo Poder Judiciário. Foi a visão do Poder Judiciário que nós tivemos presente, até a desembargadora doutora Cláudia Maia, que vê esse reconhecimento, ela deixou claro que o reconhecimento do árbitro, para ela, não tem dúvidas. Isso deixou, acho que até muitos dos árbitros presentes, a satisfação desse reconhecimento pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário mineiro, que ela deixou claro, porque o mineiro tem a tradição do direito ser mais arcaico, o que ela falou, até mais preso. Ela quebrou esse pressuposto e virou e falou: olha, eu sou totalmente a favor da competência do árbitro, se for instituída uma arbitragem. Então, trouxe até no dia de hoje uma certa segurança às partes. Ela até ilustrou que em alguns casos ela é vencida, mas mesmo assim vota pelo reconhecimento da competência do juízo arbitral. Isso, ela mostrou exatamente isso, que ela veio assegurar às partes que tem essa visão pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não quer acabar com essa lei, e que essa lei é reconhecida por eles, que é de suma importância para nós, que queremos utilizá-la. E você poderia acreditar que essa experiência acadêmica se deve à provocação do professor Leandro Renault e ao estímulo que ele deu aos seus alunos, ou seja, ao fato dele estar à frente desse projeto e pessoalmente se debruçar com muito empenho, com muito carinho, para procurar promover e despertar nos acadêmicos o desejo de partir para uma produção científica e de partir para estudar o universo da mediação e arbitragem? Com certeza, a iniciativa do professor Leandro Renault fez com que hoje você pode ver a plateia, vários alunos, a maioria da plateia são deles, né? São alunos do professor Leandro Renault, que ele faz mesmo, ele tem esse processo dentro da sala de aula, de chamar os alunos a fazer parte da arbitragem e poder ir para o meio acadêmico, poder escrever um artigo, poder fazer uma monografia, levar para um estudo científico. Isso tudo faz com que nós saibamos que tem uma área que ainda há de ser estudada e pode ser aprofundada. E ele trouxe isso para dentro da sala de aula, que fez total diferença. Foi a partir dele o meu primeiro contato com a arbitragem. Dele, depois também no meu estágio, são os 2 meios que eu tive esse contato. Mas se não fosse o incentivo dele, com certeza hoje eu não estaria escrevendo esse artigo. Então você enxerga hoje, depois de ter tido essa experiência, tanto de escrever quanto também de atuar, você parece que atua num escritório que tem contato, que tem algum tipo de desenvolvimento da área de mediação e arbitragem, depois dessas experiências, você enxerga no seu horizonte profissional o desejo de caminhar nessa direção? Com certeza, eu vou juntar isso com a minha profissão. Não sei se eu vou chegar a ser árbitra, isso daí também é um outro ramo, mas, sem dúvida, parar de estudar sobre isso jamais e levar isso junto comigo. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela boa apresentação que você fez, porque é sempre um momento que deve deixar o coração palpitante, né, de apresentar o trabalho em um congresso, mas você fez muito bem, parabéns. Muito obrigada de verdade. Estamos aqui agora com o coordenador do evento, que elaborou uma estrutura de evento muito diferente,
muito rica, que promove a academia, que incentiva a produção intelectual e que certamente contribuiu para todos aqueles que assistiram poder entender um pouco mais das ideias que foram apresentadas no evento e, mais do que isso, poder ver novas visões, novas perspectivas, além daqueles autores tradicionais que vinham falando, ou seja, novos pensadores, novas cabeças apresentando ideias diferentes e que enriqueceram bastante esse primeiro Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial. Dr. Leandro Renó, parabéns. Professor que desenvolveu um grupo de estudo dentro da PUC Minas de arbitragem e outro de mediação, o GEARB e o GEMED, e que foi uma iniciativa riquíssima, tenho certeza, que tem produzido ciência de boa qualidade nessa área e que a gente pode ver dos trabalhos que foram apresentados durante o Congresso o quanto está fazendo diferença na cabeça dos estudantes da PUC Minas e quanto está fazendo diferença na elevação da qualidade da ciência em termos de mediação e arbitragem. Então, parabéns. Queria te dar aqui o espaço para você falar um pouco de como foi a ideia de organizar o evento dessa maneira e de como foi a experiência de realizar esse primeiro congresso. Bom, na verdade, eu participei ano passado de um congresso de Direito Internacional que era nesse formato, dando oportunidade para que interessados submetessem seus artigos, seus textos para apresentação. E aí me deu como que cair a ficha, né? Que nessa nossa área de arbitragem e de mediação ainda não existia um espaço nesse formato. A gente tem uma série de congressos até consagrados, mas que eles normalmente têm um formato um pouco mais fechado. Você tem algumas pessoas já de renome que são normalmente convidadas para falar, você tem os temas das palestras já delimitados. Então a minha ideia foi democratizar um pouco isso, né? A gente sabe que tem uma série de pessoas, estudantes ou profissionais que já vêm estudando e pesquisando sobre questões ligadas à arbitragem ou mediação, mas que às vezes não conseguem ter o espaço para poder apresentar o resultado das suas pesquisas. Na verdade, foi interessante porque na seleção de artigos houve a preocupação de não ter identificação, né, dos autores desses artigos, e aí se pôde ter no final o resultado de ter trabalho tanto de estudantes de graduação quanto de mestres, doutores, ou seja, pesquisadores já mais avançados, com visões diferentes sobre vários temas que foram apresentados no evento, mas que todos com muita qualidade, com muita profundidade e naturalmente despertando uma visão diferente. Exatamente, o objetivo foi esse, né? Até uma coisa interessante que eu ouvi muito comentar como se o evento fosse para estudante, mas não é para qualquer pessoa, de estudante de primeiro período a advogado formado há 20 anos, ou seja, a gente sabe que esse meio da arbitragem, da mediação, ele tem ficado restrito a algumas pessoas. Então a ideia é realmente ampliar isso e possibilitar que pessoas que tenham desenvolvido trabalhos interessantes também tenham a oportunidade de ter um espaço tanto de publicação através da nossa revista, como de apresentação em congresso, né? Então a ideia foi essa, e eu acho que pelo resultado que a gente teve aí foi muito positivo. O seu sentimento final agora, ao final do evento? Agora é alívio. Esse aí está concluído, agora preparar o próximo. Que bom. Aliás, no depoimento de uma das painelistas, foi registrado que antes mesmo de começar ele já tinha startado o próximo congresso, demonstrando naturalmente a sua dedicação, a sua devoção a realizar um evento cultural e científico dessa natureza. Parabéns mais uma vez e sucesso ao próximo evento. Obrigado. Daí vocês perceberam como a visão do professor e a visão da acadêmica se complementam e como foi rico para a academia, como é rico para o desenvolvimento da mediação e arbitragem no Brasil, que experiências como essa aconteçam. Eu lembro que recentemente já tratei aqui até em mais de um programa sobre aquela pesquisa que realizamos envolvendo a percepção da Faculdade de Direito e a inclusão na Faculdade de Direito de estudos dedicados à mediação e arbitragem para promover a oportunidade que os novos bacharéis possam chegar ao mercado devidamente atualizados. Essa experiência da PUC Minas demonstra que claramente eles entenderam essa responsabilidade, essa missão, se apropriaram dela e estão executando com maestria. Parabéns
A PUC Minas, parabéns ao professor Leandro Renor e que essa experiência possa se repetir em muitas outras instituições de ensino, que as faculdades de Direito se inspirem nessa ideia. Um grande abraço para vocês, te espero no próximo programa. Lembre-se que toda segunda e quinta você me encontra aqui. Se você tiver uma dúvida, pergunta ou sugestão de pauta, o meu e-mail está aparecendo aí na tela. Estou te esperando, um grande abraço, até o próximo.